No quinto dia do mês, já no quinto ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Ora, aconteceu no 30º ano, no quarto mês, no dia quinto do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem com fogo que emitia de contínuo labaredas, e um resplendor ao redor dela, e do meio do fogo saía uma coisa como um brilho de ambar. E do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes, e este era a sua aparência, tinham a semelhança de homem. Cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. E tinham mãos de homem debaixo das suas asas, aos 4 lados. E a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem. E a mão direita, todos os 4 tinham o rosto de leão. E a mão esquerda, todos os 4 tinham o rosto de boi. E também tinham todos os 4 o rosto de águia. Assim eram os seus rostos. As suas asas estavam estendidas em cima, cada qual tinha 2 asas que tocavam. E as suas pernas eram retas, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de um bezerro, e luzia como brilho de bronze polido. E todo o seu corpo, as suas costas, as suas mãos, as suas asas estavam cheias de olhos em redor. Semelhante a ardentes brasas de fogo ou a tochas. E os seres viventes corriam, saindo e voltando, à semelhança de um raio. Parando eles, abaixavam suas asas. E quando eles andavam, eu ouvia o ruído de suas asas, como o ruído de muitas águas. Como a voz do Onipotente, o ruído de tumulto, como o ruído de um exército. São estes os seres viventes que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e percebi que eram querubins. Então olhei, e eis 4 rodas junto aos querubins. Uma roda junto a um querubim, e a outra roda junto a um outro querubim. E o aspecto das rodas era como o brilho de pedra de crisólita. E as 4 tinham uma mesma semelhança, e era o aspecto e a sua obra, como se estivera uma roda no meio de outra roda. Essas rodas eram altas e formidáveis, e as 4 tinham as suas cambotas cheias de olhos ao redor. E quando andavam os seres viventes, andavam as rodas ao lado dele, e quando os seres viventes se elevavam na terra, elevavam-se também as rodas. Para onde o Espírito queria ir, iam eles, mesmo para onde o Espírito tinha que ir, e as rodas se elevavam ao lado deles. Porque o espírito do ser vivente estavam nas rodas. Andando elas, iam em qualquer das 4 direções, sem se virarem quando andavam, mas para o lugar para onde olhava a cabeça. Para esse andavam, não se viraram quando andavam.
E ouvi o ruído das asas dos seres viventes ao tocarem uma das rodas, e o banilho das rodas ao lado deles, e o sonido de um grande estrondo. Chamavam rodas girando. Entre as rodas giradoras, até debaixo do querubim, brasas acesas moviam por entre os seres viventes, e o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos. E por cima das cabeças dos seres viventes havia uma semelhança de firmamento, como um brilho de cristal terrível, estendido por cima sobre a sua cabeça. E sobre o firmamento que estava por cima das suas cabeças havia uma semelhança de um trono, com a aparência de uma safira. E sobre a semelhança do trono havia como que a semelhança de um homem no alto sobre ele. E vi como o brilho de âmbar, como o aspecto do fogo pelo interior dele ao redor, desde a semelhança dos seus lombos e daí para cima. E desde a semelhança dos seus lombos e daí para baixo, vi como a semelhança de fogo, e havia um resplendor ao redor dele, como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva. Assim era o aspecto do resplendor em redor. Esse era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isso, caí como um rosto em terra, e ouvi uma voz de quem falava. Olá, irmãos, a paz, tudo bom? Nós olhamos lá em Ezequiel que Deus lhe mostrou para Ezequiel esse servo, né, esse homem, a águia, o leão, né, as quatro faces de um querubim. E o apóstolo João, ele também vai ter uma revelação, e eu quero mostrar para vocês aqui qual é a revelação que Deus mostrou para ele, tá? O que ele viu, o que João viu. Lá em Apocalipse, no capítulo 4, versículo 4 e 9, diz assim: E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro, e do trono saíam relâmpagos, e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Eu já fiz várias ministrações aqui a respeito dos 7 Espíritos de Deus, as 7 virtudes do Espírito, a plenitude do Espírito. Tá? Tudo isso está conectado, estudar isso daí é importante, tá? Vamos lá. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal. Você se lembra lá de Ezequiel no capítulo 1, que fala sobre esse mar de vidro que está em cima dos seres viventes? Tá? Você se lembra desse texto, né? E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Então é a mesma visão que Ezequiel está tendo. Só que agora João, além de ter essas mesmas visões, ele não está vendo aqui as rodas, tá? Deus não está permitindo que ele veja aqui as rodas, mas Deus está permitindo que ele veja outras coisas, que além dos seres viventes, ele está vendo aqui os 24 anciãos. Ezequiel não viu os 24 anciãos, mas viram as 4 rodas.
tá? E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para tudo sempre, aí você vai continuando lendo o texto e vai ver o que está acontecendo, tá? Então, o interessante é você observar aqui que o apóstolo João, ele também tem a mesma visão de Ezequiel, tá? Ele passa a ter a mesma visão de Ezequiel, e ele vê aqui um trono, e nesse trono você vê os 24 anciãos e você vê os 4 animais e um mar de vidro. E o profeta Ezequiel diz que existe um trono acima desse mar de vidro que está assim sobre os 24 anciãos, não, sobre os 4 seres viventes. E interessante é que o salmista Davi, ele muito antes do profeta Ezequiel profetizar isso, ele já falava lá no Salmo capítulo 80, versículo 1: Escuta-nos, pastor de Israel, tu que conduzes a José como a um rebanho, tu que tens o teu trono sobre os querubins, manifesta o teu esplendor. Então Deus revelou a Davi que o trono dele estava sobre os querubins, mesmo ele não tendo lido o profeta Ezequiel, tá? Há uma revelação aqui de Deus. Então o trono de Deus está sobre os querubins, e sobre os querubins como? Sobre aquele mar de vidro como cristal. Então embaixo do trono tem um mar de vidro como cristal, e mais abaixo estão ali os 24 anciãos, estão ali as rodas, estão ali os 4 seres viventes, todos ao redor do trono, só que embaixo do trono. Você vai ver novamente essa figura dos 4 seres viventes em Apocalipse, no capítulo 5, versículo 13 e 14. E eu vi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que estão no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Então eles aparecem aqui. Eles aparecem também em Apocalipse no capítulo 6. Em Apocalipse no capítulo 6, naquela cena em que se é retirado os selos e a partir dele se vê visões, esses seres viventes conversam com o apóstolo João. Olha que interessante, né? Eles conversam assim, eles metem uma ordem, né? Quando é quebrado um selo, o primeiro animal chega para João e diz: vem ver, vem ver. Então, o primeiro animal, ele chama João para ver o quê? O cavalo branco, que traz guerra. E o primeiro animal a gente sabe que é o leão. O segundo animal chama quem? O cavalo vermelho, que tira a paz. O terceiro animal, que é o homem, chama o cavalo preto. Chama João para ver o cavalo preto, que é a fome. O quarto animal chama João para ver, o quarto animal, que é a águia, chama João para ver o cavalo verde vindo, que é a morte. Depois você linka isso daí lá com Zacarias, que eles também falam sobre esses cavaleiros, tá? E diz de qual terra que eles vêm. E aí você vê que existe até uma conexão, porque Jesus é o leão da tribo de Judá e ele é o leão o que guerreia. E aí o cavalo branco, que é chamado pelo leão, ele traz guerra. O segundo animal, que fala sobre o bezerro, que fala sobre o novilho, fala de sacrifício. Ele é o nosso sacrifício. O castigo que caiu sobre ele nos trouxe a paz. E ele chama justamente o cavalo vermelho, que tira a paz. O terceiro animal é um homem, né? O único ser que sente fome é o que tem uma natureza carnal, sente fome. Ele então chama o cavalo preto, que traz a fome à humanidade, tá? O quarto animal é a águia. A águia é a natureza divina, tá? A águia é a natureza divina. E ele chama o cavalo verde, que traz com ele o Hades, né? E a morte. Jesus, ele ressuscitou, ele venceu a morte por conta da sua natureza divina e porque ele não tinha pecado.
Ele é o que tem as chaves da morte e do Hades. E o cavalo verde é o que traz a morte e o Hades. E a águia foi o que venceu, né? Ele é o nosso verdadeiramente Deus, né? Que venceu a morte, tá? Então você observa que esses 4 animais, quando chamam os 4 cavaleiros, fazem também uma alusão a Jesus. Então esses animais estão implicitamente ligados em Jesus, estão totalmente ligados a ele. Você vai ver também lá em Apocalipse, no capítulo 7, versículo 10 e 11, assim: e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono, sobre os seus rostos, e adoraram a Deus. Aí os 4 animais estão ali também adorando, né? Mais uma vez. Em Apocalipse 14, 2, 3 diz assim: eu vi uma voz do céu como a voz de muitas águas e como a voz de um grande trovão. Eu vi uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas e cantavam como um cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais. Você vê que sempre diante do trono está ali interligado os 4 animais, os anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico. Aí só quem aprende esse cântico não é nem os 24 anciãos e nem os 4 animais. Quem aprende esse cântico são justamente, né, os 144 mil que foram comprados da terra. Somente eles sabem esse cântico, tá? Agora Apocalipse 15, 7 e 8. E um dos 4 animais, olha que interessante, hein? E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Então, ou seja, a igreja só vai ser arrebatada, só vai entrar no templo. Ninguém pode entrar no templo sem que antes se consuma essas pragas, tá? Então é mais uma prova aí do pós-tribulacionismo. Mas tirando isso de lado, fechando parênteses, você observa que os anjos eles vão emitir juízo sobre a terra, as pragas, só que quem dá essas 7 taças de ouro cheias da ira de Deus é um dos 4 animais. Você vê que importância que eles têm. Um desses 4 animais que estão ali vão lá e entregam para ele. Então você vê mais um aspecto profético desses 4 animais, além de eles estarem ali mostrando para João os 4 cavaleiros, eles estão interligados com Jesus Cristo. Vocês veem que eles também é que entregam as taças de ouro cheio da ira de Deus aos anjos. Tem essas conexões entre eles, né? E Apocalipse 19, 3, 4 diz assim: e outra vez disseram aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre, da grande Babilônia. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, dizendo amém, aleluia. Tá? Então os 24 anciãos, né, assim como também os 4 seres viventes, eles estão 100% ligados a ações proféticas na terra. Se você for observar também, você vai ver que os 4 evangelhos, eles têm tudo a ver, estão interligados também com esses 4 animais. Você vê que Mateus, ele fala, é ligado, né? É dirigido, o evangelho de Mateus, ele é dirigido aos judeus, tá? E fala ali do rei, do Messias que vem, tá? E aí ele lembra quem? O leão. Marcos, ele fala que do servo, né? Aquele que se entrega, lembra do boi. Lucas é a humanidade de Jesus, né? Jesus o homem, fala muito da humanidade de Jesus ali em Lucas. O homem, que é a terceira face ali dos 4 seres viventes. O livro de João já é um livro que já lembra o quê? A divindade de Jesus, o homem Deus. E aí é a águia que é a natureza divina. Esses 4 evangelhos estão ali simbolizados nesses 4 seres viventes. Você vê 4 ali nos 4 ventos da terra, nas 4 alianças que Deus fez uma aliança com Adão, Deus fez uma aliança com Noé, Deus fez uma aliança com Moisés, Deus fez uma aliança agora com a igreja por intermédio de Jesus. São as 4 estações. 4 é um número simbólico. Agora,
o interessante disso tudo, que esse não é um estudo novo, tá? Esse é um estudo bem antigo, mas eu olhando aqui nos meus e-mails foi que me motivou a fazer esse vídeo, porque eu já tinha esse estudo guardado aqui, só que eu tinha me esquecido dele. E eu catucando me lembrei que eu tinha um estudo que falava sobre o anticristo, aí você pode observar que é de 2004. Aí eu falei assim, caramba, eu tenho esse estudo aqui. Aí eu comecei a organizar tudo, né, e acabei gravando esse vídeo. O título está O Anticristo, mas é porque eu cheguei a esse entendimento do anticristo estudando os 4 seres viventes. Porque você sabe que os 4 seres viventes são querubins. E o Satanás, ele era um querubim. Então, a gente entende que ele também tinha 4 faces. E você pode observar aí que assim como tem o leão, o bezerro, o homem e a águia, você vê que a estátua ele também possui 4 características de 4 animais. Tá? Você vê aí cabeça, que é a Babilônia, que é o ouro, ele é um leão. O peitoral, que é a Grécia, né? A prata, ele é um urso. As pernas, que é a Persa, e o ferro, ele é o leopardo. E os pés, que é a Roma, ferro e barro, é um animal identificável, que você chega lá em Apocalipse e você vê que é uma besta. Então, até o Satanás, ele possui 4 faces. Por quê? Porque ele é um querubim caído. Ele é um querubim caído. E ele usa do seu poder, dos seus 4, porque se Cristo usa dos seus 4 evangelhos para poder influenciar as nações, o anticristo ele também usa das suas 4 mentiras, né, que é a deturpação do evangelho, para também influenciar as nações. Um usa para o bem, os 4 evangelhos que formam um só, e Satanás ele usa dos seus 4 impérios, aí, das suas 4 influências, para poder também enganar as nações, né, e também impedir que o evangelho puro venha a ser pregado. Existem outras características, caso não dá para espanar tudo aqui, mas a verdade é que assim como Deus ele possui os 4 evangelhos, né, configurado aí no querubim, Satanás, que é um próprio querubim caído, né, ele também possui essas 4 mentiras para poder estar influenciando e deturpando o evangelho, impedindo que o evangelho do reino e que o próprio reino venha a ser estabelecido sobre a terra. Ok? Então essa era a mensagem que eu queria mostrar aqui nessa noite, tá? Para que a gente possa estar estudando aí essa questão dos 4 seres viventes. Muito interessante. Eu olhei ali o texto, eu tenho que passar isso aqui, né? É um estudo antigo que eu tinha me esquecido, mas agora eu consegui passar aqui pro vídeo, tá? E que a gente possa estar olhando esses mistérios. Deus tem muita coisa escondida ali na palavra, né? E que a gente menos espera, a gente nem tangencia, mas Deus está nos mostrando nesses fins dos tempos para a gente, porque Ele realmente quer, e nós sabemos que esse é o tempo para que o reino de Deus venha a ser estabelecido. Amém, queridos? Fica essa palavra em nome de Jesus.